Olá, pessoal, muito boa noite. Professor Geraldo, do curso de controle, assistente de controle de qualidade do curso hoje, conversando com vocês mais uma vez. Estamos iniciando, então, o nosso bate-papo dessa semana, né? Então, só para a gente se posicionar, nós vamos... eu vou passar essa telinha aqui para vocês, inicial, essa primeira tela, né, ó, qualificação profissional, assistente de controle de qualidade. Então, só lembrando, nós temos 3 unidades curriculares, né? Que a gente no Senai tem essa nomenclatura, unidade curricular, que a gente conhece, né, ou seja, em outras escolas, ou antes lá em outro curso, a matéria de português, matéria de matemática, ok? Unidade curricular, então, ó, a primeira, técnicas e fundamentos da qualidade. Nós já tivemos 2 aulas, tá? A nossa carga horária aqui de 8 horas, 2 dias, então, foi aquela que nós fizemos a tarefa da cadeira e depois vocês comentaram sobre o planejamento. Nós estamos agora em ferramentas da qualidade, tá? Então, ferramentas da qualidade, 20 horas, dividido para 4, seriam 5 aulas, né, de 4 horas cada uma, que a gente vai estar comentando aí agora. E depois, lá mais adiante, tem o sistema de gestão integrada. Então, nós estamos hoje aqui, no dia 28, né? Na semana passada, nós começamos, então, ferramentas da qualidade, falando de folha de verificação, diagrama de Pareto e fluxograma. Hoje, no dia 28/7, na nossa segunda aula, nós vamos ver aqui, ó, brainstorm, lista de verificação, lista de estratificação, diagrama, causa e efeito, 5W e 1H, que são ferramentas da qualidade, ok? Então, vamos lá. Ferramentas da qualidade. Lista de verificação. O que é uma lista de verificação? Um checklist. É uma listagem das atividades a serem verificadas na checagem, né? Quando a gente está fazendo uma verificação de um determinado item. Garantir que seja executada todas as ações propostas evitando falhas. Isso nos dá segurança na operação, não pode haver erros, tá? O que esse seria um exemplo clássico, inclusive tem esse item aqui no YouTube, tá? Que eu estou colocando na tela para vocês. Isso aí é um vídeo, um procedimento de um comandante, um copiloto de uma aeronave, antes de fazer a decolagem do avião, eles têm lá uma série de itens que um pergunta para o outro. Então, o piloto principal, ele faz a pergunta, pressão do motor. Aí, ele tem a leitura dele, vamos dizer assim, tem que vamos chutar um número, 500. Aí, ele está escrito na planilha dele ali. Aí o copiloto olha no instrumento ali no painel, ele olha, 500. O copiloto vai falar. Daí o piloto olha, ok, aqui está escrito 500, quem fez a verificação disse que está 500, ok, checado. Daí ele dá um clique dizendo, opa, esse item está legal. Flaps aberto. Aí o piloto olha lá no painel, flaps aberto. Aí checado. Então, para quê? A lista de verificação, ela traz uma série de itens que tem que ser analisados um por um para poder dar garantia que uma determinada situação está bem controlada, tá? Um exemplo clássico é isso que eu falei. Um piloto, um comandante de uma aeronave, junto com o seu copiloto, ele vai checar todos os itens de segurança da aeronave para que a aeronave possa decolar em segurança. Então, ninguém vai lá, entra no cockpit de um avião, aperta 2 botões e sai voando. Não. Tem toda uma preparação, tem todo um procedimento, eles vão checar todos os equipamentos de navegação, enfim, para isso que serve uma lista de verificação. Na indústria também existe a lista de verificação, né? Por exemplo, a troca do formato de uma prensa. Antes de parar a linha de produção, o correto era ter um checklist e verificar tudo ali. Bom, estampos novos, está à disposição? Tá. Ferramentas estão à disposição? Tá. Empilhadeira está à disposição? Tá. Vai checar uma série de coisas. Está tudo aqui? Tá. Então, para a produção e vamos fazer a troca. Por quê? Se nessa checagem descobrir que um item não está ali, não adianta parar a produção para ficar com a prensa desmontada pela metade porque alguém esqueceu de verificar alguma coisa. Então, a lista de verificação serve para isso. Uma sequência de uma atividade onde, antes de começar a atividade, se checa cada um dos itens para ter segurança, ok? Vou dar alguns exemplos aqui. Volta às aulas, por exemplo. Uma criança vai para a escola no primeiro dia. Aí vamos dizer que a mãe fez uma lista de verificação ali, ó, bem simples. Mochila, ok. Lancheira, ok. A garrafinha não, ok.
Então, opa, teria que buscar a garrafinha, botar dentro da bolsa e daí dar o ok. Pote térmico, ok. Pote com lanche, ok. Talheres, toalha, não vai levar. Lancheira, não vai. Ah, material escolar, ok. Matéria de arte, ok. Tênis, ok. Uniforme. Então, um exemplo bem simples, tá? Ok? O que seria uma lista de verificação? Ela pode ser aplicada em várias situações, tá? Em várias situações. Tenham como exemplo do setor cerâmico a troca do instante de uma prensa. Ninguém para a prensa, começa a fazer o trabalho e depois vai descobrir no meio do caminho que alguém esqueceu lá uma ferramenta. Ah, agora tem que ter aqui um macaco para levantar a caixa. Ah, esquecemos do macaco. Aí vai lá na oficina. Ah, o macaco que era para usar na prensa está quebrado. Aí quer dizer, checa antes para não ter que parar a situação na metade do caminho, ok? Isso que é um checklist, uma lista de verificação. A outra ferramenta da qualidade que a gente vai falar hoje é o brainstorming. O brainstorming significa uma tormenta mental, né? Uma tempestade de ideias, seria a forma mais aportuguesada de traduzir essa palavra. Como que funciona? Ó? O brainstorming é uma tempestade, uma chuva de ideias. Nós temos uma listagem das atividades a serem desenvolvidas no processo de implantação. Né? Nós conseguimos criar uma listagem a partir da aplicação dessa ferramenta. Nós podemos usar o brainstorming para a identificação das resistências à mudança na organização. Ah, por que as pessoas não estão usando máscara na organização? Aí coloca lá 4, 5 pessoas dentro da sala, ou 10, ou 20. Ah, por que não usa máscara? Ah, porque é apertada. O outro, ah, porque eu tenho alergia. O outro, ah, porque ela fica caindo, embaciando a lente do óculos, eu não consigo enxergar. E daí, né, então, opa, o pessoal está deixando de usar máscara por isso, então nós vamos atrás para resolver cada um daqueles itens. Né? Então, o brainstorming é uma tempestade de ideias. Nós vamos falar mais como funciona isso. Dá para fazer uma listagem das causas prováveis de um determinado problema e uma listagem também de possíveis soluções. Então, o brainstorming, ele funciona da seguinte forma, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, a gente reúne um grupo de pessoas, tá? A gente reúne um grupo de pessoas que tem uma noção de um determinado assunto, então você convida lá o pessoal para uma reunião. Pessoal, semana que vem nós vamos fazer uma reunião aqui com o pessoal da linha de montação para a gente descobrir o que está dando problema na campana do véu tremido e daí a peça está com o esmalte tremido aplicado em cima, ok? Então, vocês já vão pensando em alguma coisa, semana que vem, tal hora, em tal lugar, né? Nós vamos fazer a nossa reunião. E daí as pessoas chegam para essa reunião e vão trazer algumas ideias. Então, olha só, tem que definir o objetivo da reunião, nesse caso, né? Ah, o esmalte com problema de véu tremido ali, definir participante, quem tu vai, né, trazer para a reunião. Ah, eu vou trazer o vendedor de estopa para essa reunião, por exemplo. Não, nada contra o vendedor de estopa, mas ele não conhece nada de esmalte para poder dar uma ideia a respeito. Então, vai trazer pessoas que têm uma determinada afinidade com aquele problema para elas poderem, né, dar uma determinada resposta. Okay? Por exemplo, o professor do Senai de vocês aqui, eu. Ah, nós vamos convidar o Geraldo lá para identificar qual o problema no foguete da NASA. Pô, eu não entendo nada de foguete, se eu for lá para essa reunião é só para atrapalhar, né, e para atrapalhar o trabalho dos outros. Né? Então, tem que chamar para essa reunião pessoas que tenham uma determinada afinidade com o assunto para que elas possam dar a sua colaboração quando perguntada. Vai definir um coordenador e um secretário, alguém que vai coordenar a reunião, né, e alguém que vai ser o secretário, que vai fazer a anotação daquilo que as pessoas vão dizer. Vai definir o tempo de duração, ó, pessoal, uma reunião de no máximo 15 minutos, ok? E vai iniciar o processo de geração de ideias, tá? Como que é esse processo de geração de ideias? Então, vamos imaginar que nós estamos lá lá numa sala fazendo uma reunião para ver essa questão da linha de maltação. Alguém diz assim, ó, a bomba pode estar vazando óleo. Aí, nesse primeiro momento, ninguém contesta se a ideia é boa ou ruim. Simplesmente vai anotando aquela ideia, tá? E daí, aí outra pessoa levanta a mão, ah, eu acho que pode ser que a correia é frouxa. Ah, o outro, ah, a linha pode estar desnivelada. A peneira do esmalte está furada. Então, cada um vai dando uma ideia, vai brotando algumas situações
E o brainstorm ele tem como base não discutir. Alguém pode dizer assim, uma chave de fenda caiu dentro da vasca. Ah, pode ser, pô, mas peraí, alguém vai jogar uma chave de fenda na vasca? É bem difícil, mas nesse momento não se contesta, só anota. Uma chave de fenda pode ter caído dentro da vasca. Tá? Então, por exemplo, tá, pessoal? Então, o brainstorm é isso. É uma reunião onde as pessoas vão dar uma ideia a respeito de um determinado assunto, de um determinado problema. No final de uma lista de 100 ideias, né, aí depois alguém vai dizer, opa, isso aqui pode ser, isso daqui não, isso aqui não tem nada a ver. E daí vai se fazer uma triagem. Esse tipo de ferramenta, ele é estimulante. Por quê? Porque ele exercita. À medida que um vai dizendo uma coisa, outro vai dizendo outra, na cabeça de uma terceira pessoa acende mais uma luzinha, pensei nisso daqui. E daí, cada um que vai dando uma opinião, as pessoas vão lembrando de determinadas coisas, até que, de repente, pode chegar numa determinada solução. Então, por isso que ela é uma tempestade de ideias, uma chuva de ideias. A gente vai dando as ideias a respeito ali da possibilidade do item que está sendo tratado naquela reunião. Para quê? Para que daquele emaranhado de opiniões, daquele emaranhado de ideias, alguém faça uma avaliação e dali possa, de fato, trazer a solução para o nosso problema. Tá? Isso é o brainstorming, isso é a tempestade de ideias. Ok? Uma outra ferramenta da qualidade é uma lista de estratificação. O que é uma lista de estratificação? Estratificar é agrupar elementos com as mesmas características, ou seja, itens iguais ou muito semelhantes, tendo causas e soluções comuns. Né? Encontrar padrões que auxiliem na compreensão dos mecanismos casuais e variações de um determinado processo. Então, número de ocorrência. Vamos imaginar que está acontecendo um determinado problema no setor da fábrica. Aí vamos dizer que nós temos 4 equipes de trabalho ali. Vamos dizer que nessa empresa o pessoal trabalha 6 horas por dia, são 4 grupos. Aí tu vê, vocês vão perceber no gráfico aí. Qual das equipes onde é mais provável que está acontecendo o problema? Na equipe 1, ali é que apareceu mais aquele problema ali. Então, teria que conversar com o pessoal da equipe 1 para ver por que no turno deles acontece muito aquele problema. Né? Nos outros turnos ali, a equipe 2, por exemplo, a equipe 4, o problema ocorre 5% das peças sai com aquele defeito. Na equipe 3, 7%. Na equipe 1, 16%. Então, ali na equipe 1 tem um exagero na quantidade de ocorrência daquele defeito. Então, nós estamos estratificando. Tá? Então, tem várias maneiras de fazer estratificação. Né? E outro exemplo, que tipo de defeito está aparecendo lá nas caixas, então, sendo embalados os produtos? A não selagem do corpo aparece como defeito maior. Então, nós estamos estratificando por tipo de problema nesse exemplo aqui. Ok? Vamos lá. Existe uma outra ferramenta da qualidade chamada de diagrama de causa e efeito. Esse diagrama de causa e efeito ele tem essa cara aqui, né? Ele lembra um diagrama espinha de peixe. Ele não é esse desenho propriamente, essa figura, mas apenas uma maneira de vocês lembrar o diagrama de Chikawa, o diagrama causa e efeito, o diagrama espinha de peixe. Ele consiste aí em alguns itens. Né? Então, por exemplo, muitos falam que é o método 6M. Por quê? É mão de obra, material, método, máquina, medida e o meio ambiente. Eu vou explicar isso aqui. Então, aqui nós temos alguns prováveis, né? Uma provável avaliação aqui. Tá? Então, ele é, na verdade, colocado dessa forma. A gente coloca lá o material, o que pode ser. Eu vou explicar isso para vocês já na sequência. Deixa eu primeiro fazer a leitura aqui. O diagrama é uma figura composta por linhas e símbolos que representam uma relação significativa entre um efeito e suas possíveis causas, e descrevem situações complexas que dificilmente poderiam ser descritas e interpretadas por palavras. Tem por objetivo tabular as causas de um problema, estratificadas pela categoria, método, mão de obra, material, máquina, meio ambiente e medidas, conhecida também pelo método 6 anos. Tá?
Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma fábrica de parafuso. Ó. O defeito é a não conformidade, o parafuso fora do especificado. Então, o parafuso não está conseguindo entrar na porca ali, ele não consegue, a porca fica com folga ou fica apertado e o parafuso não consegue encaixar. Por quê? Então, foi feita uma avaliação e chegaram ao seguinte, método. O que tem a ver o método? O método é a maneira como é feito o parafuso, no caso, tá? Então, olha só, a instrução do processo falta informação. A máquina que a gente está utilizando ali é inadequada, ok? Então, a maneira de fazer está errada, tá? Outra coisa, a máquina sem manutenção, ferramenta da máquina sem manutenção. Olha, se você pega um torno, né, uma fresa para fazer um parafuso, por exemplo, ou uma máquina específica, se aquela máquina não tem manutenção, uma hora ela não vai trabalhar direito e vai dar algum problema. A medida, instrumento sem calibração. Então, a medida aqui é o seguinte, pessoal. Vocês pegam um paquímetro para medir o parafuso na hora que estão fazendo o parafuso. Só que o paquímetro está errado, ele está descalibrado, ele tem folga. E daí nós estamos tirando uma medida, na nossa ideia, aquele paquímetro diz que o parafuso está no momento certo, mas o instrumento utilizado para medir o parafuso está errado. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, um termômetro para ver a febre. O sujeito está lá ardendo em febre, quente, coloca a mão na testa dele, todo vermelho, ardendo em febre. Aí coloca o termômetro dá 34 graus. Conclusão, o termômetro está quebrado. Né? O aparelho utilizado para fazer a medida está extraviado, não está funcionando direito. Vai nos dar uma leitura errada da situação. Ok? Então, pode ser a maneira de medir o problema, pode ser que está errado. O meio ambiente. O meio ambiente, quando a gente fala aqui, não é o meio ambiente da floresta amazônica, da queimada ou da poluição das águas, não. É o ambiente de trabalho. Então, olha só, local de trabalho mal iluminado. Pô, você tem que ter uma iluminação boa para poder olhar, fazer as leituras, as medições. Aí você vê lá 4, 5 lâmpadas queimadas, o ambiente não está com uma iluminação muito boa, isso faz com que as pessoas não enxerguem direito e pode levar a um erro, né? O local de trabalho sujo, desorganizado, um monte de peça em cima da outra, aí causa desatenção, enfim. O ambiente de trabalho também pode interferir, pode ser responsável por dar um determinado problema, um determinado produto. A mão de obra, o operador sem experiência, o operador sem treinamento. Então, pode ser que é a pessoa que está trabalhando, que está executando a atividade, que pode estar falhando. Tá? O material, matéria-prima de qualidade inferior. Então, precisa de um aço trefilado lá, com carbono 1050. Aí está trabalhando com aço trefilado 1020. Opa, essa matéria-prima aqui é de má qualidade. Na hora de colocar na máquina, ela vai ser usinada muito mais profundo que deveria, e daí o parafuso ficou ruim. Por quê? Porque é matéria-prima. Então, esse método aqui, ele é estratificado, tá? Pensando que um determinado problema pode se originar por conta desses 6 M's aí, ó. E ele tem essa característica de ser montado dessa forma, uma espinha de peixe, né? O diagrama de Chicala, causa e efeito, espinha de peixe. Então, relembrando, o problema pode ser do método, a maneira de fazer, a máquina que estamos usando para fazer, que não pode ser que não está legal, a medida, o instrumento que nós estamos medindo, acompanhando o processo, pode estar errado, o ambiente onde está sendo feito o trabalho pode não estar sendo adequado, as pessoas, a mão de obra que está executando a tarefa pode não ter a experiência necessária e o material que nós estamos utilizando pode também não ter a qualidade necessária para um determinado produto, ok? Aí nós temos mais uma ferramenta que é o 5W1H, tá? É a outra ferramenta da qualidade. Esse 5W1H, ele vem daquelas palavras inglesas ali, que significam, né, na tradução do nosso português, ó, o que, quando, onde, por que, quem e como. São perguntas simples que devem ser respondidas na hora de dividir as tarefas para criar projetos e planejar ações. Cada sigla do 5W1H representa uma letra em inglês, como segue ali nessa tabela que vocês estão vendo aí do lado direito da apresentação.
o que, quando, onde, por que, quem e como. Tá? Então, o plano de ação 5W1H permite considerar todas as tarefas a serem executadas ou selecionadas de forma cuidadosa e objetiva, assegurando sua implementação de forma organizada. Isso que é importante, tá, pessoal? Fazer uma tarefa de forma organizada, passo a passo, dando responsabilidade para que realmente a tarefa acabe acontecendo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos um problema lá com relação a uma determinada empresa. Olha só, eles criaram um plano de ação. Então, vamos ver o seguinte, ó. O que fazer? Fazer ensaios semanais. Por quê? Para melhorar a qualidade e segurança dos extintores. Eles tiveram um problema com o extintor de incêndio aqui, tá? Onde? Lá na oficina. Os extintores da oficina não estão funcionando. Como? Através do procedimento da portaria 005, que trata dos ensaios de funcionamento. Então, lá existe um procedimento 005 que fala que os testes que tem que ser realizados no extintor de incêndio para garantir que ele não está fora de uso, né? que ele não está, ou que ele estaria funcionando de maneira correta. Quem vai fazer? O José da Silva. Quando? Semanalmente. Tá? Treinar os funcionários na portaria, a portaria aqui que a gente fala é a documentação 005 e 206 a cada 4 meses. Por quê? Para saberem os procedimentos de cada etapa do processo. Onde? Lá na sala de reunião e na oficina. Como? Através da leitura e treinamento prático com base no procedimento. Quem? A Márcia Pereira, quando? Janeiro, maio e julho. Ou seja, a cada 4 meses tem que fazer esse treinamento, porque podem entrar novas pessoas na empresa que não sabem usar o extintor de incêndio e nem acompanhar se ele está bom ou ruim. Então, uma das coisas para garantir que o extintor de incêndio vai funcionar é fazer o treinamento dos funcionários aí a cada 4 meses, ok? Criar um folder explicativo de como funciona o serviço da empresa. Para quê? Para melhorar a confiança e tornar o serviço mais tangível. Onde? Uma gráfica. Entrar em contato com as gráficas e pedir orçamento. Quem que vai entrar em contato com a gráfica e pedir orçamento para fazer os panfletos ali de como utilizar o extintor de incêndio? Quem vai fazer é a Luana Maria até o dia 31 de 1 aí de 2016, né? Um exemplo, tá, pessoal? Então, assim, ó, quando a gente fala no 5W1H, é uma ferramenta que diz o que fazer, o que deveria ser. Então, nós temos um problema. Para resolver esse problema, o que fazer? Tá, mas por que nós vamos fazer isso? Onde? Em que local? Em que máquina? Como? Qual a maneira que será feito? Quem? Aí nós colocamos um nome, tá? Então aqui, o mecânico, o pessoal do RH, não, errado. É colocar um nome, fulano de tal. Por quê? Porque é dessa pessoa que vai ser cobrada essa tarefa. Pode ser até que essa pessoa vai pedir para um grupo de trabalho fazer um treinamento, vai pedir para alguém comprar alguma coisa, mas está na responsabilidade dela a resolução do problema. Ok? Então, e quando também tem que ter um prazo. Porque, vou ganhar na loteria. Quando? Daqui a 300 anos. Pô, daqui a 300 anos não me interessa mais ganhar na loteria. Né? Então, as empresas, elas têm necessidade de conseguir atender determinada demanda num prazo estipulado. Então, nós temos que resolver alguns problemas, tem que dar uma data, porque senão vai passando, e passa 4, 5 anos e ninguém fez nada. Então, põe uma data ali, porque aquela pessoa que sabe que é responsável, ela vai dizer assim, opa, tal dia alguém vai vir perguntar para mim se isso daqui está feito. Se essa pessoa no meio do caminho tiver alguma dificuldade, vai lá e pede ajuda para alguém. Não deixa estourar a data para depois falar que não conseguiu, né? Ok? Então, esse é o exemplo do 5W1H. Beleza, pessoal? Então, no final do nosso bate-papo de hoje aqui, eu vou passar a atividade da semana. Ó, eu vou repetir aqui, então, o que a gente já viu na semana passada. Lá no ambiente virtual, vocês vão
verificar numa certa altura essas duas planilhas que tem aí, ó. E tem problemas aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, a empresa, falhas internas no período de maio, e o valor total da perda daquele mês foi R$ 7.098,63 aqui, né? R$ 7.098,63 por conta dos erros que aconteceram. Então, olha só, falha nas peças por costura torta, se perdeu aqui R$ 177. Problemas mecânicos nas máquinas que acabaram resultando em defeito ali na hora de costurar, na hora de cortar, ok? R$ 699. Montagem da peça, R$ 31,94 foram perdidos com peças que foram montadas de forma errada. Aplicação de acessórios, R$ 24,84, tá? Aqui, na outra planilha do lado direito, existe um número de problemas que ocorreram. Costura torta aconteceu em 180 peças, problemas mecânicos estragaram 601 peças de roupa, 33 peças foram montadas erradas e 60 peças tiveram problemas na aplicação de acessórios. Tá? Uma planilha fala em valor financeiro de quanto se perdeu, e a outra planilha fala em quantas peças se estragaram. Tá? Então, vamos lá. O detalhamento atividade 01, tem um a mais ali, tá, pessoal? Sugerir 3 ferramentas para auxiliar na análise e solução do problema apresentado pelo supervisor do Marcos lá, que criou aquelas duas planilhas, né? Compartilhe e discuta aí com o pessoal, né? No fórum, ok, as ferramentas. Na verdade, isso aqui vai ser uma tarefa individual. Se o pessoal quiser conversar lá no fórum, lá no ambiente virtual, ele pede para conversar com um colega ou outro. Como nós não vamos estar dentro da sala de aula, vocês vão fazer isso daqui individualmente, tá? Então, olha só, vamos à nossa tarefa dessa semana. Vejam bem, ó, vocês vão ter que pegar uma folha de papel de caderno, anotar ali SESI, Senai. Aqui, tá, pessoal? Tá bem grande, não é para ocupar a folha toda, de lado a lado, ok? É porque está num tamanho grande, que é porque a gente possa executar a leitura. Mas escreve com a sua letra normalmente, o tamanho da folha também normal, não precisa recortar a folha e fazer estreitinho, não. Pode fazer normal, tá? Uma folha de caderno, SESI, Senai, curso EJA, assistente de controle de qualidade 2020, aluno coloca o nome, né? Unidade curricular 02, ferramentas da qualidade, atividade 1, questões, tá? Então, assim, gente, ó, é importante, eu vou falar uma coisa para vocês que é redundante, mas é importantíssimo, tá? Comece pelo começo. Às vezes, a gente quer já o final, e daí não consegue fazer nada. Então, assim, ó, quem tiver com alguma dúvida, alguma coisa, pega o papel, pega a caneta, coloca ali o cabeçalho, bom, SESI, Senai, curso EJA, ok, né, nome, unidade curricular, questões, tá? E daí vai lá. Avaliando o relatório, aponte 3 falhas mais significativas e explique por que você escolheu aquelas 3 falhas. Então, o que é para vocês fazerem aqui? Aí, esquece a segunda e a terceira questão. Se concentra nessa primeira. Então, vamos avaliar o relatório aqui, ó. Olha só. Das 4 falhas aqui, se a gente ficar 2 meses trabalhando para resolver a aplicação de acessório e continuar tendo problema com costura torta, problema mecânico e montagem da peça, vai resolver muito o problema da empresa? Eu já vou dizer para vocês, não. Nós vamos economizar R$ 24,00 que vai desaparecer de defeito, mas vai continuar todo mês aparecendo aqui, ó, quase R$ 700,00 de problema mecânico, de costura torta, de montagem. Então, né, dessas 4 falhas, quais as 3 que vocês trabalhariam primeiro? Por quê? Obviamente, né, tá na cara a resposta, né, pessoal? Eu vou atacar as 3 que geram maior número de desperdício. Por quê? Porque eliminando elas, eu acabo com a maioria do desperdício que tem na empresa. Ok? Então, é importante, né, vocês pensarem dessa forma aí. Não adianta vocês fazerem ali, eu vou resolver a aplicação de acessório. Claro,
É a mesma coisa que na Porto Belo. 1% das peças na linha de esmaltação está dando defeito lá na saída do forno. E 30% das peças prensadas está com problema. Qual que nós vamos resolver primeiro? Vamos resolver a prensa. Por quê? Porque é onde tem o maior número de defeitos. Nesse exemplo, tá? O professor do Senai falou que a prensa na Porto Belo dá mais problema. Cuidado, não é isso que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo. Num determinado dia, lá na saída do forno, o pessoal percebeu que 30% de problema, né, de cada 100 peças, 31 estava com defeito. Um era defeito de esmalte e 30 era ponta quebrada lá na prensa. Qual que nós vamos resolver primeiro? Vamos resolver aquela que significa mais defeito, né? Para poder eliminar o maior número de defeitos possível. Ok? Então, o que vocês vão fazer nessa primeira questão? Vamos voltar ali, ó. Vamos lá. Folha de papel, primeira questão, vamos escrever. Avaliando o relatório, aponte 3 falhas mais significativas. Das 4 falhas, as falhas mais significativas são essa e essa. Por quê? Porque elas que significam o quê? O maior ou menor número de problemas. Então, entenderam? Então, assim, pessoal, começa do começo. Professor, mas isso está muito fácil. Então, tá bom. Escreve esse que está fácil. Resolveu a primeira parte. Ok? Aí vamos para a segunda. Para cada falha, escolha uma ferramenta da qualidade e justifique a sua escolha. Ok? Então, vou dar um exemplo. Alguém colocou lá defeito, aí, questão 2. Aí eu vou escrever. Tá? Vou voltar aqui. Problema mecânico. Para resolver o problema mecânico, eu vou fazer um brainstorm. Por quê? Porque eu preciso chamar um monte de pessoa para dar sugestão, porque através do brainstorm pode sair várias ideias para resolver aquele problema, que é o mais importante. Então, ok? Então, aí pronto. A outra falha. Eu vou utilizar isso daqui para a ferramenta da qualidade que eu vou usar para a costura torta é a ferramenta tal. Porque essa ferramenta ajuda a resolver dessa forma aqui. Tá? Depois, montagem de aplicação da peça. Okay. Montagem da peça. Vou utilizar a ferramenta tal, porque essa ferramenta serve para tal coisa. Pessoal, aqui vai uma pausa para dizer para vocês o seguinte. Tomem cuidado, porque nós percebemos ultimamente que o grande problema na hora de fazer as tarefas é que, às vezes, a gente nem parou para entender direito a pergunta e a gente já quer botar alguma coisa no papel para escrever qualquer coisa para se livrar do problema. Então, assim, vocês têm que entender bem o que está sendo perguntado, tá? Na questão 1, o que está sendo perguntado? Das 4 falhas, escreva 3 e diga por que escolheu aquelas 3. Ok? Na segunda questão, para cada falha, escolha uma ferramenta da qualidade e justifique por quê. A falha tal, eu vou usar essa ferramenta da qualidade para ajudar a resolver, porque a ferramenta da qualidade colabora para resolver o problema assim, tá? Então, veja bem, nessa pergunta, não está sendo perguntado assim, por que dá problema mecânico? Dá problema mecânico, que a máquina pode faltar óleo, pode faltar peça, pode ser que os fios estão ligados errado, não. É para dizer assim, falha de máquina lá, né? Deixa eu até pegar o termo correto aqui, Problemas mecânicos. Questão 2. Problema mecânico. Para resolver o problema mecânico, eu vou usar a ferramenta da qualidade tal, porque essa ferramenta da qualidade vai me ajudar a resolver o problema dessa forma. Fechou? Isso que vocês têm que responder. Não é para dizer se a máquina está boa, está limpa, está suja, está no ponto, não está no ponto, não. Problema tal, vou usar a ferramenta tal. Ok? Exemplo, para ver se a criança está com febre, eu vou utilizar um termômetro. Por quê? Quando eu coloco o termômetro, eu consigo medir a temperatura. Aí, se a temperatura tiver mais de 40 graus, é porque a criança está com febre e está doente. Ponto. Não é para dizer assim,
Uma criança, quando pega chuva, ela pode pegar gripe, dar dor de garganta, e daí ela vai dar febre, e daí tem vários remédios. Não precisa dizer qual é o remédio, se tem que levar no médico, nada disso. Exemplo dessa questão aí, ó. Para medir a febre de uma criança, eu vou usar um termômetro, porque o termômetro mede a temperatura. Ponto. Entendeu? Não é para dizer por que acontece. Está bem clara essa questão 2? Então, vamos lá. 3. Dos 4 problemas que tem ali, vocês vão escolher um deles. Então, vamos voltar. Okay? Ó, desses 4, vocês vão escolher um. E daí, esse um, vocês vão fazer uma planilha igual essa que eu tenho aqui, ó. Tá? Por exemplo, eu escolhi falha na aplicação de acessórios. Por que esse exemplo aqui está errado? Porque falha na aplicação de acessório foi o defeito que menos deu problema. Então, eu não deveria escolher ele. Dos 4, esse daqui deveria ficar fora. Mas eu peguei ele para dar de exemplo. Olha só, vocês vão montar, então, um problema ali, ó, falha na aplicação de acessório. O que fazer? Trocar a linha de costura dos botões. Por quê? Porque a linha é fraca e o botão cai. Como? Buscando outras opções com o fornecedor, outras opções de linha. Quem vai fazer? O João, do setor de compras, até 15/8/2020. Aí eu vou fazer outra coisa. Fivela, ó, trocar fornecedor de fivela. Por quê? A fivela que o pessoal está usando lá na roupa está enferrujando. Então, buscar no mercado outros fornecedores e pedir amostra. Aí, quem que vai fazer? O João, do setor de compra. Aí, vamos lá. 3. Testar a fivela nova. Por quê? Foi comprada outra, a antiga enferrujada. Como? Aplicando a fivela em 10 peças e pôr na água 5 horas. Fazer 10 vezes isso daí. Aí, se colocar na água por 5 horas uma determinada roupa, secar, coloca 5 horas de novo. 10 vezes faz esse processo. Aí a gente vai ter, no final de 10 vezes, a gente vai ver se a fivela enferrujou ou não. Quem que vai fazer isso? O José. Onde? Tá? Lá no laboratório. Tá? Quando? Dia 15/9/2020. É o prazo final. Ok? Então, isso daqui, tá, pessoal? Isso daqui é o plano de ação. O que, por quê, como, quem, onde. Tá? Então, essa é uma atividade que vocês vão ter que me entregar para a próxima semana. Ô, professor, tem muita coisa, né? Então, sugestão, pessoal, comecem pelo começo. Comecem lá fazendo o cabeçalho, o nome, a atividade, responde a questão interface, responde a 2, que é relativamente fácil, e depois vem para essa 3 aqui, né? Bota aqui o defeito que vocês escolheram e 3 coisas que vocês podem fazer para eliminar esse defeito, ok? Então é isso que a gente tinha para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar foto das 3 últimas lâminas ali para ficar no WhatsApp, que é a hora que vocês for fazer a tarefa, não precisar estar voltando no vídeo. Com o WhatsApp na mão, consegue ali verificar as fotos então, tá bom, pessoal? Tenham todos uma boa semana e, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco ali no WhatsApp. Um abraço e até semana que vem.